passamos agora, então, a palavra ao ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, que vai também nos agraciar aqui com as suas colocações sobre o tema. Obrigado. Satisfação estar aqui. E é um momento de alegria de encontrar o Flávio, né? Eu que tive 6 mandatos, fundei tantas frentes, fundei a Frente Parlamentar da Agricultura, Desenvolvimento e Agricultura, e também fundei a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, e comecei naquele movimento lá, que eu era deputado federal, comecei em 94, foi muito tempo atrás, e agora, 20 anos como ministro, o tempo passa, mas as nossas teses têm que continuar para tentar transformar. Então, Sócio, muito obrigado pelo convite, você esteve várias vezes comigo, estou vendo que aqui a mesa está repleta de pessoas especialistas, professora, doutora Laís Santana, Adassá, que nome, hein? David Pereira, e esse rapaz da sua direita nome de artista que o deputado falou. esse eu já trabalhei com ele, já me levou para a Bahia fazer palestra, é um especialista. E especialmente sendo comandado aqui pela Fabiana, né, que já é uma autoridade no seu próprio nome, né, sua história. Né. Uma satisfação estar aqui, exatamente acompanhado da Cris, minha filha, Cris Nardes, que presidiu a Rede de Governança até pouco tempo atrás, uma mulher destemida e corajosa, e o momento é das mulheres, né? Especialmente aqui em Brasília. Queria saudar em nome da minha filha todas as mulheres que estão presentes. As mulheres são importantíssimas, ainda mais em Brasília, que tem muito feminicídio. Como matar uma mulher que procria? Sem uma mulher eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Isso é inaceitável, é inaceitável. Por isso que eu estou feliz que a minha filha, apesar de eu dizer não entra na política, ela resolveu entrar. Vai estar se dispondo a servir Brasília e a Cris. Mas aqui não é palanque eleitoral, aqui é palanque de desenvolvimento sustentável, não é isso, mas é uma satisfação estar aqui, Flávio Nogueira, para falarmos de um tema que é muito caro para mim. Eu tenho feito palestra, não vou fazer uma palestra aqui, vou falar uns 10 minutos, 15 minutos, porque o meu tempo também, eu tenho que estar no Senado às 3 horas, já estou atrasado, tem lá um grande momento agora dos tribunais de contas do Brasil, a minha agenda é lotada, mas eu, atendendo meu amigo Sóstenes e agora comandado aqui pela Fabiana, eu vim aqui trazer um pouco do testemunho do que estamos fazendo no Brasil em relação a desenvolvimento sustentável, especialmente em relação ESG. Rapidamente vou contar a história e vou passar alguns indicadores para vocês terem noção da dimensão. Em 2014, quando eu presidi o tribunal, eu comecei um movimento de criar indicadores de governança de desenvolvimento sustentável. Fui para a Amazônia, levei 15 auditores para auditar a Amazônia em 9 estados e começamos a treinar auditores do Tribunal de Contas dos estados, porque nós já tínhamos uma equipe montada em 12 e 13 eu planejei todo um projeto para implantar a governança no Brasil, que o Brasil não falava governança, sem falsa modéstia, estimado Flávio Nogueira, você que é um defensor aí do ESG, o Brasil não falava em governança. E para poder ter ESG, ter desenvolvimento sustentável, a questão ambiental, tem que ter governança, sem isso não funciona. Então, o que é governança para os mais jovens? Estou vendo 2 meninas jovens aqui. Aliás, as mulheres são todas jovens, viu? A gente que fica um pouco mais velha, as mulheres sempre são jovens. Mas é uma satisfação dizer que governança é direcionar, avaliar e monitorar. São palavras-chave, direcionar, avaliar e monitorar. É como a mãe faz. A mãe direciona, avalia e monitora os seus filhos. Sem uma boa governança familiar, não existe qualquer pessoa que se desenvolva com integridade, com transparência, que são regras da governança. E o Distrito Federal está precisando muito disso. Cris, você que resolveu entrar nessa vida, vai ter que trabalhar, porque eu já estou me aposentando, quase 74, 20 anos de ministro, 24 anos de deputado, está na hora de passar para as gerações seguintes, né? Então, eu comecei esse movimento lá na Amazônia. Em 2013, eu fui a Paris, fiz um acordo com a OCDE para trocar boas práticas de governança,
com os países mais desenvolvidos do planeta, e a partir daí começamos um trabalho intenso para transformar o Brasil. Estamos aos poucos transformando. O papel do Flávio é muito importante na Câmara dos Deputados. Já passou lá na Câmara a lei da governança. Falta agora passar no Senado, está na reta final. A gente montou um projeto para a nação brasileira, porque o país não tem estratégia de médio e longo prazo, nós temos estratégia de curto prazo. Conforme a eleição se faz os projetos no Brasil, e não pensando a médio e longo prazo da nação. Então, Governança Pública, o Desafio do Brasil, foi o primeiro livro que escrevi, próximo de 400 páginas. O segundo livro, da governança e esperança. Eu não vejo esperança no Brasil se não tiver um bom projeto de governança, com estratégia e com a métrica de indicadores. Por isso que isso aqui hoje é importante, Flávio, termos indicadores da nação brasileira. Não somente nos momentos sustentáveis, em todas as áreas, na educação, na saúde. E o Brasil não tinha isso. Então, em 2013, eu apresento esse projeto, fizemos um acordo em Paris com a OCDE, com os países mais desenvolvidos do planeta. Eu morei na Europa há 5 anos, eu tinha a noção que o Brasil precisava fazer. Aliás, estamos atrasadíssimos em termos de continente latino-americano, comparado com a Europa. Agora, finalmente saiu o Mercosul, mas com 30 anos de atraso. Nós já tínhamos que estar no Mercosul há muito tempo, trabalhando com os europeus e com outros continentes. Porque o planeta, para poder defender o planeta, agora eu vou falar da humanidade. Para defender a humanidade, a própria vida, os países têm que ter conectividade. Hoje, com a inteligência artificial, avançou, mas ainda não tem uma consciência mundial da defesa ambiental. E que está praticamente levando... Eu sempre faço uma palestra mostrando como é que era a Pangeia, como é que nós vivemos nesses 240 anos depois da Pangeia, como se transformou o planeta e como pode se transformar novamente o planeta num país ou num continente ou num planeta inabitável, por não termos desenvolvimento sustentável e porque não temos consciência de cidadania. Então, Governança Pública, o Desafio do Brasil é a minha fala principal, mas lá em 2014 eu comecei a criar os indicadores. E os indicadores, não está passando aqui, vamos ver, quem manda aqui nesse local, só para mostrar os indicadores. Aí. Está aí os livros que eu livrei. Esse livro aqui, Flávio, o último, Governança, o Desafio da América Latina. O Brasil tinha que liderar a América Latina. Governança de fronteiras. Eu relatei um processo recentemente, meus amigos. Nós somos o terceiro maior exportador de tráficos de cocaína e entra tudo via tráfico no Brasil. Não temos boa governança de fronteira. Por não termos governança de fronteira, a sociedade brasileira fica sendo dilacerada, comandada pelos traficantes. Então, da governança e esperança, centro de governo, temos que ter um bom centro de governo, seja quem for o presidente é um símbolo, mas se ele não tem um centro de governo com especialistas em cada área, o país não funciona e não entrega resultado. Então, aqui são 4 livros que a gente escreveu sobre o tema. A Cris me ajudou a escrever esse livro, Centro de Governo, e me ajudou nesse livro da Governança Pública, o Desafio do Brasil. Vamos passar rapidamente para a gente chegar nos indicadores que interessam ESG, para não alongar meu tempo. Vamos ver se passa. Pode ir passando, eu não vou falar de toda a estrutura da sociedade brasileira. Esse aqui é um projeto de nação, também não vou falar de todos aqueles itens que são fundamentais para a nação funcionar. Eu quero ir diretamente nos indicadores e como é que nós montamos a política de governança pública. Como é que é? Apontar para cá. Tá, agora sim. Esta história começa. Aí está a Pangeia, que eu não vou mostrar o vídeo, que é muito demorado. Aí estão os acordos que eu fiz em Paris com os países mais desenvolvidos do planeta. Pagamos 18 mil euros na época, foi pago, o TCU pagou para buscar as melhores práticas do planeta. Escrevemos esses 5 livros, avaliação de risco o país não tinha. Em 2015, só tinha 3 ministérios que faziam avaliação do risco. Por isso que a gente perde os medicamentos, né? Governança de compras também não tínhamos, Flávio. Agora temos governança de compra. Comprar medicamento tem que estar tudo planejado, não pode perder 3 bilhões de reais em compra. Então, gestão de risco, centro de governo, manuais, tudo isso, eu fui buscar as melhores práticas do mundo, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Holanda, do Japão, e fomos tocando. E aí começamos a entrar nessa fase agora que estamos de indicadores de governança. Aí fizemos esse levantamento no país,
da falta de coordenação, da falta de transversalidade. Isso eu não estou acusando um partido, o Brasil vem assim de muito tempo. Não é um partido, é falta de estrutura do Estado brasileiro, porque o país pensa em projetos de curto prazo e não de médio e longo prazo. Nós não temos um projeto de Estado, de nação. Então, a minha crítica é muito direta. Aí vem aquilo que o Flávio estava falando, o IGG, que nós criamos antes, indicadores de governança, aí a questão já direcionada para o desenvolvimento sustentável. Não vou fazer uma palestra de todos os problemas do Brasil. Mostrar aqui a importância de nós termos os conceitos de Environment, Social and Governance, ou seja, a questão da governança e de como implantar isso no Brasil. E aí começamos um trabalho nesse sentido. E aí começam os indicadores. 387 instituições, a gente faz um levantamento de 2 em 2 anos, se tem governança de pessoas, se tem governança de TI, se tem governança de compras, se tem governança organizacional, se tem governança financeira, e aí começa a ter. Aonde está verde é o início, é o aprimorado, o amarelo intermediário, o vermelho é o início, é o inicial. Então a gente começa a ter já uma noção da nação brasileira que nós não tínhamos até então. Então, 2014 começa esse trabalho e começa a melhorar os indicadores e o tribunal começa a avaliar. Qual é a função do tribunal? O tribunal é que normatiza toda a administração pública. Então, a gente tem que ter métrica para ver se está melhorando cada item da educação, da saúde. E começamos e conseguimos implantar ESG. Isso é mais recente. O primeiro foi feito há 2 anos atrás. Levantamento, como é que está a questão da governança com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento. E aí está a evolução, a gente já começa a medir. Vocês podem ver, o papel do líder é importante, por isso que eu falei da liderança, da mulher, do homem, como está a estratégia, como é que está o controle em cada instituição. São 387 estatais, ministérios, universidades, ninguém fazia isso. Ninguém fazia controle na nação em relação à governança. E aí passamos a ter isso, e aí criamos o IESGO, que é exatamente o que você estava falando, Flávio. Implantar a governança, pouco a pouco, nos órgãos vitais da administração pública. E aos poucos começamos a trabalhar. Eu fundei uma rede de governança, a Cris foi o presidente, eu sempre fui o embaixador da tese da governança, agora a Cris saiu, agora tem um rapaz de São Paulo, Lucas Pagra, que é o presidente, e temos 600 voluntários. Se alguém quiser ser mentor, que esteja aqui, faça contato com a Cris. Se quiser fazer aulas, nós damos aulas e já implantamos governança através de mentoria em 454 municípios. Estamos andando pelo Brasil todo. E pela América Latina, criei uma rede de governança na Argentina, no México implantamos, na Guatemala, no Uruguai, já tem um projeto eleito que é baseado no nosso para implantar a governança, e especialmente com a questão do desenvolvimento sustentável. E aí começa a ter os indicadores do Brasil para a gente poder a evolução. Então, esse é o papel que estamos fazendo. De 2018 para 2024, já aumentou o verde e começa a diminuir o vermelho, que é o inicial, dá para ver os números, é 2018, e depois em 2022, e assim está indo. E aí, nós fizemos um desafio maior. Lá em 2012, eu presidi os tribunais da América Latina e do Caribe. Eu vi que tinha uma janela, Flávio, para a gente pensar numa liderança, porque o Brasil é líder hoje nessa questão ambiental. Para pensar numa liderança mundial, e nós presidirmos o Sistema Mundial do Controle. O que é o Sistema Mundial do Controle? São 195 países que têm controle, que é dali que saem as normas e padrões para investimentos no mundo todo, e nós começamos a montar um projeto pensando na questão climática em nível mundial, a governança do clima. E conseguimos, eu fiz uma palestra inicialmente em Dubai, tive também recentemente fazendo uma palestra em Viena, lá nas Nações Unidas, para discutir essa questão ambiental, onde tem uma sede especificamente das Nações Unidas para discutir essa questão, e começamos um projeto que deu certo em nível mundial. E aqui está, a primeira auditoria foi essa que eu fui na Amazônia, em 2014, com 1.120 áreas de reserva. Fizemos o primeiro levantamento com vários indicadores, chamamos Indimapa da América Latina, e depois nós fizemos, além da América Latina, nós fizemos
no Caribe, e aumentamos lá para o México, vocês estão vendo aí a parte de cima, e depois passamos para a Europa, conscientizando aos poucos, e nós liderando esse movimento, através do controle. E aí surgiu a oportunidade de nós presidirmos o Sistema Mundial do Controle, 195 países, e conseguimos implantar uma auditoria que era um sonho meu. Os auditores do TCU, ministro Nardes, o senhor está fora da realidade, nós nunca vamos assumir isso. Deu certo. Na COP, nós apresentamos essa auditoria já mundial do clima comandado pelo Brasil, com algumas regras fundamentais. E entre as regras fundamentais, isso que o Flávio acabou de expor aqui, com toda a sua bagagem, sua experiência, que é a questão do ESG. E a gente verificou não somente a parte terrestre, mas também os oceanos Atlântico, Oceano Pacífico, e aí nós passamos já para mais de 2.000 instituições que passamos a avaliar em todo o continente latino-americano, e passamos depois para uma auditoria mundial de clima e criamos o Climate Scanner, que é a nossa auditoria mundial do clima, que acabamos de apresentar na COP, o tribunal, já com a visão mundial. Para isso, a gente montou todo um projeto, já na presidência da Intosai. Eu fui presidente da América Latina, eu sabia que eu não ia conseguir ser presidente em nível global, da Intosai, que é a organização que tem sede na Áustria, com 195 países, mas fizemos um chamamento e conseguimos, no primeiro momento, 140 países participando da auditoria nossa em nível mundial. E aí passamos a fazer esse trabalho em cima desses 3 itens aqui, Flávio. Governança, as finanças, que é o Estado que financia tudo, então o Estado pode direcionar, e também as políticas públicas. Então, em cima desses 3 itens, nós montamos um projeto de governança em nível mundial, em cima do Climate Scanner. Eu fui nas Nações Unidas, fiz uma palestra lá, eu fui o palestrante, foi o Bruno Dantas, o Vital e eu. Como eu fui o mentor da tese, eu fiz a palestra juntamente com o Bruno Dantas e o Vital. E aí, depois eu fui até de Nova York, depois nós fomos para Genebra, onde eu estudei, onde eu morei lá, e também fizemos uma apresentação, eu estava representando o Brasil. E aí está uma primeira trabalho que a gente fez em nível internacional, em Dubai, juntamente com o Michel Temer. Eu convidei ele, porque o Michel me ajudou a montar o projeto da governança em 2017, quando ele assumiu a presidência. E eu comecei fazendo isso plantando árvores. Eu plantei 10.000 árvores na minha propriedade que eu tenho aqui em Buritis, perto de Arinos, perto de Formosa. Porque não adianta você fazer discurso e não plantar e não dar exemplo. Então, eu plantei 10.000 árvores para fazer uma governança da água. A única forma de fazer governança do solo e da água é através de plantio de árvores. E aqui nós estamos perdendo um manancial fantástico. Brasília é o maior manancial de águas. Daqui saem as águas para o sul, para o norte, vai lá para o meu estado, no Rio Grande do Sul, como vai lá para o São Francisco. Então, na época que eu presidi, eu chamei a Ana e chamei todas as instituições, se nós estávamos preparados para fazer a transposição do São Francisco. E começamos a fazer auditoria. E depois eu fui a Dubai, na Exposição Universal, para convocar e convidar os países árabes. Aí era os Emirados Árabes que estavam na presidência da Intosai, e já conseguimos apoio para que ele nos apoiasse depois, para sermos nós o presidente do Sistema Mundial do Controle. E, recentemente, eu fui a Osaka, na Exposição Universal. Aí está a delegação do Brasil, vários dirigentes, inclusive do governo atual, o presidente da Frente Parlamentar, a senadora Tereza Cristina, o Teixeira, que é o presidente, foi ministro até há pouco tempo, não sei se continua ministro, porque agora começaram o pessoal a se licenciar para ser candidato. Eu quase volto para a política, mas não fui, já fui mordido pela mosca azul. A filha que quer entrar na política, então, que continue a herança da política. Eu saí fora da política e quero só ficar como consultor, viu, Flávio? Quero ser consultor. Me chama aqui, Fabiano, me chame que eu estou aqui à disposição. Não cobro nada, eu defendo a tese da governança, já sou ministro, já tenho uma posição que é difícil chegar, então a minha ideia é fortalecer o desenvolvimento sustentável do planeta e preservar a humanidade. E aí nós criamos recentemente a rede Governança Climática do Brasil, que tem essa missão da inovação, é presidida pela Renata,
é uma rede de governança climática, ela já está fazendo palestra pelo Brasil todo, juntamente com a minha filha, que nós temos essa rede de governança Brasil, que a Cris foi a presidente, alavancou muito a rede de governança Brasil, e agora nós criamos uma rede de governança climática. Tudo trabalho filantrópico, através de busca de ideal. Então, só para trazer rapidamente aqui a minha fala, e não me alongar muito, porque a minha palestra pode demorar 1 hora, e eu sei que vocês estão aqui com uma série de pessoas extremamente importantes, como a Adassá Laís Santana, o Flávio Nogueira e outros que são especialistas que vão falar. Mas a vida é uma escada, meus amigos. Ninguém chega a parte nenhuma senão sofrer. Quando eu morei em Genebra, eu fui motorista, recepcionista, entreguei flores. Agora, por coincidência, eu fui recebido como chefe da delegação na Embaixada Permanente do Brasil, onde eu entreguei flores há 30 anos atrás para a mulher que era a esposa do nosso embaixador na época, lá em Genebra. Então, eu tinha 24 anos, com uma juventude imensa, com um cabelo enorme, uma energia fantástica. Agora eu voltei lá, careca, já 30 anos depois passado, para entregar flores. E de entregar flores, eu fui entregar um projeto para as Nações Unidas, para pensar estrategicamente para onde vai o nosso planeta e para onde vai a humanidade. Então, a escada é essa, meus amigos, para poder ter esperança na vida, e a vida só tem sentido quando tem esperança. Quando a gente não tem esperança, a vida perde o sentido. Aliás, nós todos estamos aqui num dia à tarde na busca da esperança, através da OAB, através da fala de cada um de vocês, para que a gente possa fazer um desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter a inovação como aliado hoje com a inteligência artificial, que transforma também, praticamente o mundo, que a gente levava 3 anos, 5 anos para ver, agora em 2, em 3 meses muda tudo, e nós estamos, quem está preparado para fazer a avaliação de risco. As pessoas que morrem é por falta de avaliação de risco, tem que ter uma consciência. Recentemente, a nossa rede de governança Brasil, a Cris está aqui, ela fez avaliação de risco para as Forças Armadas Brasileiras. Nós temos um grupo de 600 voluntários e especialistas em avaliação de risco, nós vamos ter uns 15 dentro da rede que faz esse trabalho voluntariamente no Brasil. E ali isso vai passar confiança para o povo não perder a esperança, mas tudo isso se chama governança. Por isso que eu escrevi o livro da governança e esperança. E trago aqui esperança para que a gente possa viver um futuro melhor. Então, meus amigos, estão aí os livros. Quem quiser fazer contato comigo, quiser me ajudar, eu recebo a ajuda de todo mundo com críticas, especialmente das pessoas mais jovens, mas também de um cidadão com essa barba bonita aí, branca, que está aí, que eu estou ali invejando. Eu queria deixar uma barba bonita aí, demonstra intelectualidade, experiência, bagagem. Um aplauso para o senhor aí, em homenagem aos seus 51, né? Não vamos estabelecer a idade. Então está aqui meu Instagram, estou à disposição de vocês, fico muito feliz pelo convite e infelizmente não posso ficar muito tempo, mas vim aqui trazer o meu abraço a você, Fabiana, a todos que me convidaram e ao Flávio Nogueira e me colocar à disposição, dizendo que não podemos perder a fé e nem a crença de que a gente pode transformar essa nação. As gerações mais jovens sempre estão nos ensinando, e eu estou aqui também para aprender com vocês, e por isso que eu estou colocando meu Instagram à disposição, e o meu gabinete lá no Tribunal de Contas está à disposição dos senhores. Não trouxe um livro, mas vou passar para a Fabiana depois o livro da governança e esperança, que eu mostro para onde que vai o Brasil na questão do desenvolvimento sustentável. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada. Ministro, agradecer a sua fala, que traz essa contribuição importante sobre a construção e o planejamento sobre essa temática tão importante, e pensar para o futuro. Agradecer as suas palavras. E vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento? Vou tirar uma foto contigo aí. Sim, vamos. A gente registra agora. Quero agradecer duas figuras importantíssimas no sistema do Brasil
e, de fato, também tem que seguir agendas totalmente concorridas. Eu agradeço aqui o ministro Augusto Nardes e o nosso deputado Flávio Nogueira, grande liderança da pauta no Congresso Nacional. Então, por favor. Tchau, tchau. Pode colocar mais para cá. Doutora Radassa.